se terá novos interlocutores à frente de algumas pastas. Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com Miguel Pinto Luz do PSD e Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. Boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. Vamos começar com esta questão, que ainda é uma possibilidade, mas normalmente onde há fumo há fogo. Prolongamento da dívida por 7 anos. É uma boa notícia, poderia aqui aliviar um pouco da austeridade dos portugueses? Sim, pode. Acima de tudo, vem responder a um problema que nós teríamos a curto e médio prazo, que é um problema de tesouraria, porque os fluxos financeiros não seriam equilibrados e, portanto, isto vem reequilibrar, no fundo, as necessidades do país. Mas também vem dizer uma coisa, não é só isso, mas também, hoje, a resposta da Standard & Poor's vem dizer que a tomada de posição muito criticada por muitos do Primeiro-Ministro no domingo vem dizer que, no fundo, veio dar alguma acalmia aos mercados e dar algumas garantias que os mercados necessitavam. Portanto, acho que é um bom balanceamento. Por ter dito que não se demitia, não é? Por ter dito que não se demitia e que não abandonava o país, numa altura difícil, em que a própria comunicação social dizia que o Sr. Primeiro-Ministro ia a Belém apresentar a sua demissão ou colocar o lugar à disposição, e não foi isso que fez, antes pelo contrário, agarrou uma altura difícil, não será fácil. Nenhum de nós desejaria estar na posição em que ele está. E foi com o Ministro Vítor Gaspar até Belém. Para mostrar também, para sinalizar de facto que tem que funcionar aquela dupla para o bem e para o mal. Teremos a oportunidade de falar mais à frente. Tenho também algumas críticas a fazer, não é tudo positivo, não é tudo bom, mas em relação à pergunta que me fez, dizer que de facto são boas notícias para Portugal, continuamos no bom caminho. Nesse aspecto. Mas poderemos aliviar de algum modo a austeridade? Responda-me essa parte da pergunta. Para fazer essa análise eu tenho que entrar noutro... Então já lá vamos, que é para equilibrar aqui os tempos. Pedro Filipe Soares, a mesma questão, é uma boa notícia este alargamento do prazo, porque ao fim e ao cabo era algo que a oposição também pedia, não era? Boa noite. A dívida e a execução da dívida é um dos maiores pesos que a contabilidade pública tem. As contas públicas são conhecidas, com os prazos da dívida a ter alguns pontos temporais muito relevantes e, por isso, qualquer alteração nesses prazos que possa dilatar no tempo o pagamento é positivo. É longe de ser uma resposta para o problema que nós vivemos e esse é que é o debate que deveríamos estar a ter. É certo. Mas ajuda. Como eu disse, é um passo numa solução que é necessária, mas não é a solução e temos de ter bem a noção disso, porque senão ficamos coxos na nossa análise dos problemas. Devo realçar até que 7 anos é aquém daquilo que poderia ter sido, que era uma meta original dos 15 anos. Curiosamente foi o próprio Vítor Gaspar quem disse que 15 anos nem pensar e começou logo de pé atrás uma negociação que era importantíssima para Portugal. E mais uma vez temos essa falta de ambição do Governo ao negociar no exterior aquilo que é importante para nós, do ponto de vista interno, podermos ter. Portanto, na sua opinião, são são estas instâncias, por sua livre iniciativa, que avançam com os 7 anos? Não houve aqui qualquer papel do Estado português? Ou seja, perante a situação, perante o chumbo do Constitucional, foram as instâncias que acabaram por decidir por si só. Eu acho que estamos aqui a mostrar duas coisas que não são misturáveis. Então. Aqui a solução dos 7 anos, que poderiam ser mais ou menos, nada tem a ver com o Tribunal Constitucional. Mas vem nesta altura. Os calendários bem disseram isso, estava a ser discutida já há muito tempo, apesar de ter sido negada em dezembro por Vítor Gaspar, estava a ter decidida desde tal. Certo, mas os calendários desse debate e desse diálogo começaram muito antes do Tribunal Constitucional. Não confundamos as duas coisas. E por isso, porque senão estamos aqui a mostrar alhos com bugalhos, não vale a pena entrar nesse jogo. Agora, o que é claro é que, sendo um passo no bom caminho, não é o caminho todo. É necessário termos uma resposta para a dívida que retire o peso que ela é na atualidade das contas públicas. Em 2013 pagaremos mais nos juros da dívida e nas amortizações do que pagamos de Serviço Nacional de Saúde ou de escola pública. Em 2015, se nada acontecesse de outra forma, pagaríamos mais do que os dois somados, do que o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública somada. Ora, isso aí dá conta do peso que a dívida pública tem nas contas públicas e de quão incontornável é a resposta que lhe temos que dar. Agora, a verdade seja dita, não há solução para a dívida que não passe por romper com a austeridade, porque é isso que as contas públicas nos dizem, é que este caminho da austeridade está a minar a nossa capacidade de responder através de capacidade de ter receita, ter equilíbrio nas contas públicas, porque o déficit continua a estar aí incontornável no meio da sala, como o elefante que o Governo não quer ver, mas que não sai do centro da sala, e por outro lado a dívida não para de aumentar.
É curioso, os dados que saíram recentemente, dados do próprio, que saíram de forma de soslaio do FMI, dão conta que a dívida no patamar em que está, dos 124% do PIB, é incontrolável. E não baixará daí, na melhor das perspectivas, para os próximos anos. Ora, isso dá-nos conta da importância da dívida. É que conseguimos, não é? Pois, mas com este governo nós chegaremos ao final de 2013 num processo que desde 2011 nos terá empobrecido quase um mês de trabalho num ano. Mas agora eu quero saber exatamente, Miguel Pinto da Luz, e já lá vou também assim, em relação a esta mesma questão, até que ponto é que que ainda não é anúncio, mas esta possibilidade que quase certo tome forma real do prolongamento do prazo da dívida pode aliviar ou não a austeridade em Portugal? Deixe-me dizer-lhe o seguinte, e por isso é que eu pedia, porque preciso de fazer outro tipo de análise, que é algo que me deixou muito incomodado. Foi imediatamente após o anúncio do Tribunal Constitucional, o Ministro das Finanças alemão ter vindo dizer que Portugal necessitava de implementar novas medidas. E, portanto, a mim como português e como patriota, que penso que ninguém o nega, dizer o seguinte, dizer que a mim incomoda-me esta excessiva necessidade, neste caso, do Ministro das Finanças alemão, opinar inopinadamente em relação a tudo o que é... É uma intromissão na soberania. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, isso tem que, de uma forma, de uma vez por todas, e aqui é um apelo que faço ao Governo, é do meu partido, e é um apelo que faço, para ter outro tipo de postura perante as autoridades europeias, o FMI, a Troika e, neste caso, a própria Alemanha. É uma postura que não vale tudo e, portanto, nós temos sido, de facto, cumpridores. E, portanto, isso Portugal tem sido mais firme, nas negociações? Tem sido firme, mas não é só o ser firme. Temos que saber dizer não quando temos que dizer não. E a austeridade tem a ver com isso. Portanto, a austeridade está-nos a ser exigida pelos nossos credores. Isso é um facto. Mas devemos dizer que não? Como? Mas devemos dizer que não? Devemos dizer que não. Hoje, há uns dias, o Prémio Nobel da Economia, Krugman, dizia isso com alguma piada, e é um facto. Nós temos que saber dizer não quando temos que dizer que não. E, portanto, o que acontece hoje é que a Europa tem que ser repensada. Eu tenho feito esse desafio constantemente. Portugal tem que repensar o seu modelo, tem que repensar o Estado, e não vejo ainda esse debate em cima da mesa, ou seja, o sentido de urgência é tal e de emergência é tal que os partidos, o Governo, não debatem a reforma do Estado. Continuamos com medidas ditas por todos extraordinárias e temporárias, e, portanto, estamos a discutir medidas temporárias. A verdadeira reforma não está, porque não estamos a falar num horizonte de 4, 5 anos, 10 anos, não é disto que estamos a falar, não é do corte do subsídio de férias, não é do corte dos pensionistas. Estamos a falar de paliativos, é? Estamos a falar de paliativos. Que acabam isso é unânime. Que acabam por aumentar ainda mais a ferida. Não, são paliativos que são necessários, porque senão a ferida alastrava. Sim, mas por vezes paliativos não resultam. Agora, nós temos que urgentemente passar a mensagem e sinalizar aos portugueses que há um rumo, que há um caminho, que há uma mudança no Estado estrutural. Que divergimos, com certeza, temos visões de Estado diferentes, mas é esse debate que tem que ser colocado em cima da mesa. E outra questão, outro debate paralelo a este, é que papel nós temos na Europa. E que alianças nós temos na Europa. Se serão naturais as alianças que temos vindo a estabelecer ou se são contra a natura. E, portanto, que papel é que tem a Alemanha nesta Europa? Que peso excessivo tem a Alemanha nesta Europa? E, portanto, acho que isso, sem dogmas, sem preconceitos, deve ser colocado em cima da mesa. Ou seja, na sua opinião, o Governo de Portugal deve ir para as várias cimeiras, para as várias reuniões europeias, de um modo muito mais contundente, não tendo receio de enfrentar os parceiros europeus? Eu acho que o Governo vai de forma contundente e sem receio. Eu penso é que... Mas mais, porque pelos vistos não diz não. Possivelmente tem que haver um reforço dessa posição, de não aceitar a austeridade, não aceitar as medidas que nos são impostas por aceitar. Temos aqui já um legado e temos um balanço que podemos fazer de 2 anos de cumprimento absoluto e estrito daquilo que nos foi exigido. E que nos levou a? E que trouxe coisas positivas. Hoje temos um Estado mais enxuto, temos algumas gorduras que foram de facto queimadas no Estado. Foram mais de 13 mil milhões de despesa que foram cortadas, alguma com as tais medidas temporárias que têm que ser substituídas por medidas estruturais de facto de mudança do Estado. E de facto isso trouxe-nos coisas positivas. Outra coisa positiva que nos trouxe é o debate. É pormos em causa isso. Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro falha num momento quando diz, a determinada altura, há uns meses atrás, que não era preciso uma verdadeira revisão constitucional para cumprir com este memorando. Sim. Hoje verificamos, 2 anos envolvidos, que de facto ou o memorando está errado completamente, ou a Constituição não permite de facto o cumprimento deste memorando. E portanto nós temos que fazer esse debate.
que há 3 anos atrás o Partido Social Democrata lançou para cima da mesa. Sim, mas eu, como não tenho há princípios que estão patentes em todas as Constituições. Ainda no domingo passado, José Sócrates, na opinião de José Sócrates, lembrava precisamente isso. Com qualquer revisão constitucional estarão sempre consagrados os princípios da proporcionalidade e da igualdade, que são dos princípios que são trazidos à colação na fundamentação. Sem dúvida nenhuma, mas há outros, mas precisamente por ter pouca elasticidade noutros níveis que esta Constituição não consegue cumprir com os objetivos a que se propõe. Pedro. Parece-me que há aqui uma clara crítica ao Governo e é merecida. E deve ir até mesmo mais longe. É verdade que o Governo não vai para a Europa como se estivesse entre iguais, assume-se sempre à mesa do Eurogrupo, à mesa do que são os espaços de diálogo europeu, como sendo um parceiro menor. Isso não é aceitável. Portugal é um membro de pleno direito da zona euro, é um membro de pleno direito da União Europeia, devemos insistir nisso até à exaustão, e é verdade que faltam alianças a Portugal. Portugal, nós olhamos para o que tem sido a condução da política europeia deste Governo e nós temos sempre uma figura incontornável, que é Vítor Gaspar e a sua submissão à Alemanha. E isto é que não é aceitável. Esta é que não é aquela aliança que nós deveríamos ter. Nós sempre dissemos, o Bloco de Esquerda tem-se batido por isso já há vários anos, que devia haver uma aliança dos países da periferia, naqueles que estão debaixo desta austeridade, para de uma vez por todas mostrar à Europa que este não é o caminho para a Europa. E é visível, a austeridade bate à porta dos países da periferia, mas faz com que a recessão cavalgue para o centro da Europa. Sim. E por isso ninguém fica impune nem incólume com esta política. Esta questão. Exatamente. Agora, o que nós vemos é que não tem havido essa ambição por parte do governo português. E isso deve ser registado. Por outro lado, eu rejeito a ideia de que, em tempo de crise, pudesse existir aqui uma remoção para uma gaveta qualquer da Constituição. Isso não é aceitável. A Constituição existe exatamente para isso, para ser respeitada, porque são aqueles valores os mais elevados da nossa sociedade que nós dizemos que não podem ser tocados. Isso deve ser tocado. Decisão do Tribunal O que nós vemos não é bem isso. Aí temos uma opinião diferente. Claro. O que nós vemos foi que o Governo, em 2 anos consecutivos, tinha políticas no seu Orçamento de Estado à margem da lei. A votação não foi unânime no Tribunal Constitucional, 8-5. Estamos a falar de ilustres constitucionalistas. Essa discussão é uma discussão que vale muito pouco agora. A decisão do Tribunal Constitucional é clara. E o que diz é que as políticas do Governo, 2 anos seguidos, estão à margem da lei. E por isso não estão de acordo com o que é a ideia basilar da nossa sociedade, que é a Constituição. Ora, um governo que insiste nisso, sabendo que o ataque aos salários e às pensões já tinha sido sinalizado com um cartão amarelo em 2012, é um governo que tem teimosia em ir contra a Constituição. E tem essa incapacidade. Tem pouca elasticidade para cumprir com as exigências dos nossos credores. Devo dizer-lhe que, enquanto dirigente do PSD, parece estar à margem daquela que foi a palavra dada por Pedro Passos Coelho, quando dizia, e eu lembro-me disso, no início do seu governo, que este memorando era, mais coisa menos coisa, o programa do PSD. O PSD estava de pedra e cal com o memorando. E estava com os 2 pés dentro da ideia que o memorando tinha. Ora, agora parece que esta de palavra dada, como as coisas correram mal e como era inevitável que elas corressem mal, era claro que isso fosse acontecer, o Governo já vai aqui dizendo que não, e até que a culpa do memorando não é deles, a culpa do memorando será de outro partido que estava no Governo na altura. Ora, não foi isso que Pedro Passos Coelho disse. Não foi isso que Pedro Passos Coelho disse. Disse outra coisa, disse que, gostando deste memorando, queria ir para além da Troika. Ora, está bastante claro que estas escolhas são escolhas inconstitucionais e o desastre que estão a trazer ao país, eu devo dizer, ainda bem que há Constituição. Porque esse caminho é o caminho da destruição do país. Fazer este ponto. O ir para além da Troika é algo que se tem vindo a falar. Quando o Sr. Primeiro-Ministro falou em ir para além da Troika... Foi o próprio Governo que falou. Foi o próprio Governo que falou. O que se entendeu foi aquele memorando, era um memorando altamente redutor. Aquele memorando não falava de crescimento económico, aquele memorando não fala de estrutura do Estado. De crescimento económico é que não fala de certeza. O Governo, quando diz ir para além da Troika, é fazer a verdadeira reforma do Estado. Que não está feita. Que não está feita, que tem que ser feita, e é isso que eu levo medidas extraordinárias e parcelares. Deixa aqui sinalizado. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu sei que o Bloco de Esquerda não estará à margem deste debate, de facto, por divergências claras e ideológicas, é legítimo, mas não sabe onde é que eu vou chegar. Mas o PS não se pode demitir desse debate. E hoje temos o
Um PS que o seu líder, ontem, em resposta à entrevista de José Sócrates, e portanto ao comentário de José Sócrates, peço desculpa pela imprecisão, dizer o seguinte: hoje temos um líder da oposição, ou líder de uma parte da oposição, para ser mais rigoroso, que funciona, que reage ao ritmo de um comentador. Isto é um facto. Hoje temos isto. E isto torna impossível o diálogo. Entrincheirou-se numa posição intransigente, incapaz de dialogar, e hoje temos os dois maiores partidos do arco governativo português sem capacidade de poderem eles próprios proceder a mudanças estruturais que o país além de haver também comentadores que dão notícias que depois se vêm a confirmar em primeira mão relativas ao governo, também é um facto. Temos um país de demasiados comentadores. Ou um país com comentadores que se calhar sabem mais também. Pois, possivelmente. Mas essa é outra questão. É quase entrenecedor esse lamento do PSD, porque ficou indignado quando há 2 anos o mesmo comentador dizia que tinha encontrado um parceiro para o tango. E agora parece ficar aqui a dançar sozinho. Agora uma valsa, porque agora é mais a questão também que se coloca aqui é até que ponto é que este tal consenso alargado que se pretende, inclusive é que vinha também na nota da Presidência da República, que foi também dita por Pedro Passos Coelho na intervenção que fez no domingo, como é que é possível um consenso depois de o próprio PS ter dito por variadíssimas vezes que não foi chamado a rigorosamente nada e que foi maltratado? O Dr. Seguro hoje percebeu que se não provocar uma crise no país, não chegará a Primeiro-Ministro, percebeu isso. O PS tem receio do Dr. Seguro. Então há uma mudança de discurso, é? O PS tem receio do Dr. Seguro, ou tem dúvidas do Dr. Seguro, e o Dr. Seguro transmite dúvidas para o país. E, portanto, hoje temos um não líder do Partido Socialista. Esse é o drama que hoje temos. Agora, temos a certeza, desde domingo, eu já a tinha, mas temos, de facto, a confirmação que temos um Primeiro-Ministro de pedra e calma. Mas agora aqui não temos o contraditório em relação ao PS. Portanto, deixemos o PS um bocadinho de lado, porque aqui não está cá ninguém do PS. Agora, a questão também que aqui importa ressalvar é, com tantas restrições financeiras e face à decisão do Tribunal Constitucional, de repente temos um despacho por parte do Ministério das Finanças em que suspende todas as compras. Tudo tem que passar pela assinatura, ou quase tudo, há algumas exceções, tem que ter ali o crivo do Ministro das Finanças. É um desnorte completo deste Governo. É um Ministro que quer ter mão de ferro, mas afinal tem pés de barro na política económica. Mas é conhecida a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, vou-me ater no que são as posições da Reitoria de Lisboa, da Universidade de Lisboa, sobre o que disse sobre esta matéria. E diz-nos o reitor que esta é política do quanto pior, melhor. Sobre a decisão do Tribunal Constitucional, diz-nos a Reitoria que parece que o Governo quer tornar isto muito mais complicado para poder aumentar a chantagem. E dá-nos os exemplos do que é que este despacho tem como impacto na vida dessa instituição. Diz-nos, por exemplo, que o papel para dar os diplomas aos alunos não poderá ser comprado. Diz que as cantinas não poderão ser abastecidas. Este é o exemplo da insanidade das medidas que estão em cima da mesa. Se alargarmos isso aos centros de saúde, às escolas secundárias, às escolas EB23, etc., nós vemos que este despacho do Ministro é completamente irracional de quem quer ter uma verdadeira gestão do Estado. Se quem quer lançar confusão é o Sr. Ministro, percebe-se então este despacho. Porque aí pode dizer que a decisão do Tribunal Constitucional causa muito mais mal ao país do que aquela que, de outra forma, o Governo poderia trazer à colação. E por isso é a ideia do quanto pior, melhor. Criar aqui uma grande confusão no país, parar a administração pública e depois dizer que a culpa é dos outros. É exatamente isso que nós estamos a fazer. E o resultado que nós vemos é que há serviços básicos que ficam em causa. É exatamente o contrário. Por exemplo, questões de higiene, questões de comunicações, questões nos hospitais. Mas há contratos anteriormente firmados que estão salvaguardados. Claro. Sim, estamos a falar de despesa corrente. Mas se despesa corrente, aquela despesa que de um momento para o outro é preciso... Produtos de limpeza, por exemplo. É preciso uma assinatura. Era incontornável este despacho. Só demonstra que o Governo não sabe onde há de ir buscar o dinheiro. Nós vemos o Governo que perante as PPPs não mexe um cêntimo no lucro. É o país, não há dinheiro. Onde é que os senhores ainda não perceberam? Não há dinheiro. Cêntimo no lucro dos privados das PPPs. Das rendas de energia, até a própria Troika que diz que não percebe ou porque é que o Governo quase nada fez. Isso é falso. Nós vemos vários exemplos onde o Governo não quer ir buscar dinheiro. E depois diz não há dinheiro para ir buscar. Não estão corretos. Para equilibrar o tempo, estamos a 1 minuto e 30. Este 1 minuto e 30 Este minuto e 30 pertence agora ao Miguel. Este despacho é incontornável. Porque repare
que hoje temos um sentido de urgência, que é, houve uma deliberação do Tribunal Constitucional que criou, de um momento para o outro... Lá está, essa que era... Criou é buscar o culpado não fora é culpado, do governo, quando é o ministro que assina o despacho. Não estou a culpabilizar o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tomou uma posição, é legítima, aquilo que disse está tomada, e nós temos que viver com essa realidade. Mas não temos no caso, um Primeiro-Ministro a tentar criar um caos plástico para provocar uma mudança. Não, temos um Primeiro-Ministro que disse: vamos aceitar, não concordando, vamos aceitar. O que é que precisamos? Precisamos desde já estancar a despesa. E é nos produtos de limpeza que vai estancar a despesa. Isso é nas compressas do centro de saúde que vai estancar a despesa. Isso é demagogia. Porque sabe que não vamos cortar. O que acontece com este despacho é que o Sr. Ministro das Finanças terá a capacidade de a cada momento, aprovar ou não aprovar cada despesa. E, naturalmente, que o Sr. Ministro das Finanças e o Ministério das Finanças, não será o Sr. Ministro das Finanças que terá a aprovar isso tudo, o Ministério das Finanças, como um todo, tem a consciência clara do que é governar e de quais são as despesas que têm que ser feitas e são incontornáveis e as que não são incontornáveis. Miguel Pinto Luz, Pedro Filipe Soares, muito obrigada por terem vindo ao Vice-Versa. Obrigada, boa noite.